E aí, vamos falar um pouquinho desse elenco do Flamengo, porque uma das coisas que eu já ia falar, e você puxou, vou aproveitar o link aí, parece até que foi combinado, mas não foi, é o Alan. Por quê? Porque quando o Pulgar se machucou, muita gente estava numa resenha assim, pô, vou puxar o Jorginho para primeiro volante. E aí joga Jorginho e Dela Cruz. E aí o Felipe Luiz surpreendeu vindo com o Alan, que ninguém esperava, a verdade é essa, todo mundo contava com o Jorginho e o Dela Cruz, e o Alan fez um partidaço. E aí, na minha visão, eu vou querer saber de vocês, para mim é um ganho absurdo do Flamengo. Por quê? O Flamengo que hoje tem muitos jogos. A gente sabe disso. O Flamengo chega em semifinal e final de Copa do Brasil. Pô, a gente quer chegar na final da Libertadores. E aí, para a final de Libertadores, tem o Mundial, o Intercontinental do final do ano. Brasileirão, o Flamengo vai lutar por esse título. Então é o seguinte: o Alan jogando bola, nós vamos ter ali um quarteto de volantes com Alan e Jorginho, Pulgar e Dela Cruz, Pulgar e Jorginho, Alan e Dela Cruz. E a gente sabe que esse calendário brasileiro trava os jogadores. E a gente não pode mais perder o Dela Cruz. Ele já veio de uma contusão que atrapalhou muito. Imagina a gente perder o Jorginho. Então, e perdemos o Pulgar agora, só volta só no próximo mês. Então, com esse ganho do Alan, que eu cobrava aqui, uma contratação de mais um volante. Só que se o Alan mantiver esse estilo de jogo, irmão, esquece. E aí, de repente, nesse jogo de hoje, né, pode vir um Alan e um Dela Cruz, deixar o Jorginho para jogar contra o Fluminense no Maracanã e, de repente, entrar no segundo tempo, ou segurar o Dela Cruz para jogar contra o Fluminense, ou até mesmo jogar com o Jorginho de primeiro alguns jogos. Então, para mim, esse quarteto de volantes, se o Alan mantiver esse nível de jogo que teve contra o São Paulo, amigo, esquece. A gente vai poder rodar ali a volância para ninguém se machucar e manter o padrão de jogo lá em cima que esse quarteto, na minha opinião, tem a oferecer para o time do Flamengo. PH, você pensa dessa mesma forma? Porque a gente batia muito aqui, né? Pô, entra o Alan, não tá jogando. E aí o Alan entrava muito num time reserva. Ele e o Everton Araújo, que a gente sabe também que tá devendo esse ano. Só que quando ele entrou no time titular, ao lado de um Jorginho, irmão, o futebol do Alan foi lá em cima. E aí é aquilo. Será que se mantiver o Alan no time titular, um dia ao lado do Dela Cruz, um dia ao lado do Jorginho, depois poupa aqui, poupa o outro ali, e vai rodando, o Flamengo tem muito a ganhar na temporada, né, PH? Com certeza, e continua aí as tuas falas, Vini. Que bom, né? Fico muito feliz, porque era uma coisa que a gente está buscando há um tempo com o Alan, né? E foi contratado para isso, e finalmente ele está mostrando aquilo que a gente espera. Né? Eu não vou falar tão mais assim, porque são poucos jogos aí, e eu não vou ficar, né, me exaltando, né? Mas eu espero que ele mantenha assim, e, cara, convenhamos, né? Qualquer jogador que joga ali ao lado do Jorginho, né? Tende a crescer e o cara já chegou, já assumiu a titularidade. E hoje é fato, não sei se vocês concordam comigo, que hoje o titular absoluto ali, né, junto com o Pulgar também, quando voltar, lógico, né, que é o Jorginho. Não tem, ainda mais ainda com a saída do Gerson, né? Então, o Jorginho hoje joga em qualquer posição ali, se ele for primeiro volante, segundo volante, até de meia. Né? Não é o que ele prefere, mas dá para ele consegue jogar. Tem até, se eu não me engano, um jogo contra o LA FC, né? Teve uma fase do jogo que ele jogou de meia avançado, tanto que é ele que dá o passe para o Alacian, né? Que sai e faz o gol do empate no finalzinho do jogo. Ali naquela fase do jogo, ele já estava jogando até de meia. Né? Então, assim, que eu acho que, se eu não me engano, o Arrascaeta já tinha saído, né? O Arrascaeta, eu não lembro de só que ele jogou de meia. Então, assim, já mostra essa qualidade. E é claro que o Alan, né, a gente já falou isso até de outras posições, né? Quando a gente vê o Danilo jogando, como é que a zaga joga melhor, porque é um outro jogador que está ali no nível também alto. Então, todo mundo ali do time tem a ganhar e o Alan também tem a ganhar. Então, para mim, o problema maior sempre do Alan foi uma questão física, depois a gente viu que foi uma questão também mental, que ele teve problemas pessoais também, né? E eu espero que agora, com isso tudo melhor, ele tem demonstrado que quer, e isso é muito importante, né?
E o Felipe Luiz tem isso também, que valoriza muito a questão do treinamento e já está jogando isso também para o jogo. E a gente precisa muito dele nessa fase, com a saída do Gerson, como você falou, e também com a lesão do Pulgar. E, inclusive, ele falou isso numa entrevista, que perguntaram para ele, o Felipe Luiz, será que você está buscando no mercado mais um volante com a saída do Gerson, a lesão do Pulgar? E ele falou, tenho confiança nos jogadores que estão lá. Ele falou do próprio Everton Araújo, que hoje seria um reserva, aparentemente, num movimento que ele fez aí de jogar agora num 4-3-3, que eu gosto desse tipo de jogo. Quando o Gerson jogava como meia-direita, a gente pode jogar agora com 3 atacantes velozes, e com boa marcação. Isso foi demonstrado no primeiro tempo contra o São Paulo. São Paulo foi amassado, não fizemos o gol, mas o São Paulo foi amassado com os 3 atacantes marcando, como você falou aí do Plata, apesar de ele não ser um bom finalizador, quem diga aí o Atlético Mineiro, Cavadinha e tal, mas ele faz muito bem a marcação, e é isso que o Felipe Luiz quer, e é um dos fatores que, para mim, o Pedro também não está jogando, por causa disso. Então, o Flamengo consegue amassar. Então, hoje o De La Cruz, na teoria, seria banco, com o Alan jogando, porque o De La Cruz tem essa questão da lesão, e ele falou isso também, Vini, na entrevista, que ele prefere o De La Cruz 30 minutos do segundo tempo bem, para ele entrar e dar uma dinâmica de jogo boa, do que ele entrar no começo do jogo, 60 minutos, e acabar estourando ele. É o que geralmente estava acontecendo com ele. Ele entrava jogando, chegava ali mais ou menos 15, 20 minutos do segundo tempo, ele já tinha dado o gás dele. Se algum técnico forçasse mais a ele, a chance era grande dele ter uma lesão. Então, eu entendi um pouco esses processos de Felipe Luiz. O Felipe Luiz entendeu essa técnica dele, essa técnica do time e a tática com o time atualizado, se a gente fosse aí um Bomba Pet, atualizado, e jogando de uma forma muito positiva que a gente viu contra o São Paulo. E, para mim, concordo que o Alan foi um dos melhores do time, dando essa dinâmica muito boa à equipe do Flamengo. Espero que continue assim.